Os frutos do casamento. Dentre aquilo que se espera que o casamento gere, que um casamento crie, estão dois frutos, que é os filhos e a santificação. O casamento, dentro da visão bíblica, tem também incluído o propósito de gerar filhos. Em Gênesis 1, 28, a gente pode ler na criação do ser humano mandamento de ser fértil e se multiplicar e encher a terra. Então, Deus criou o homem e a mulher, e dentro da bênção de Deus está a ordenança de ser fértil, se multiplicar e encher a terra. Conforme nós estamos vendo no propósito de Deus, é que isso se cumpra por meio de um casamento, de que os novos seres humanos nasçam dentro de um contexto, de um ninho, de uma casa, de um lar que foi edificado sobre um pacto de compromisso vitalício entre o homem e a mulher, conforme todos os padrões que nós estamos vendo que a Bíblia ensina que o casamento deve ser. E uma das coisas que o casamento deve gerar, que deve resultar do casamento, é a geração de filhos, para que se cumpra o mandato de Deus. A gente, hoje, na nossa sociedade, tem uma mentalidade um pouco contrária a isso. Enquanto que na Bíblia, em 100% dela, por toda a Bíblia, o ter um filho é sempre considerado uma bênção, a nossa sociedade considera um peso a nossa cultura. A nossa cultura é ter filhos. Então, a tendência é as pessoas querem ter poucos filhos ou nenhum filho. E isso vai contradizendo totalmente a mentalidade bíblica. É claro que o argumento da incapacidade econômica, ele não é uma coisa fútil. Ele é um argumento razoável a respeito da pessoa, por prudência e por responsabilidade, não gerar um filho que não é capaz de sustentar, que acha que não é capaz de sustentar. Mas a gente precisa sair desse extremo que nós estamos, de uma visão dos filhos como peso. Eles devem ser vistos, segundo a Bíblia, como uma bênção. O fato é que a gente é desequilibrado, né? A gente saiu do século XIX com uma visão do casamento somente para reprodução, somente para procriação, e no século XX caiu para o outro extremo do casamento ter uma função somente de prazer e de recreação. E nenhuma das duas visões está certa. O casamento, entre todas as coisas que nós estamos vendo, inclui essas duas coisas. Ele é para a procriação também e é para o prazer também. A gente vê outros textos sobre o dever de ter filhos, inclusive no Novo Testamento. 1 Timóteo 2 diz que isso foi incluído numa missão redentiva, no plano de Deus para a salvação da humanidade. A missão de mãe, que foi dada a Eva e a todas as mulheres, recebeu um aspecto de participação da redenção de Deus. Porque Deus prometeu, depois da queda, que de Eva nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde Eva até Maria, e até a vinda de Cristo, todas as mulheres, todo nascimento, tinha uma expectativa de que poderia nascer ali o Messias.
Então, salvar-se-á dando à luz filhos. Na sua missão de mãe, as mulheres colaboraram com o plano da salvação, porque nesse plano incluiria o nascimento do Messias por meio de uma mãe. E não só por isso, né? Não só esse aspecto, que se fosse reduzir a isso, a gente acharia que encerrou, após a vida de Cristo, encerrou esse dever de ter filhos. A gente, na verdade, encontra esse dever repetido, mesmo depois da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo. 1 Timóteo 5, no versículo 14, ele diz: Quero, pois, que as que são moças se casem e gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. E aqui está falando de mulheres que ficaram viúvas muito jovens. E o apóstolo orienta que elas se casem de novo e gerem filhos. Então, aqui na palavra de Deus do Novo Testamento, a geração de filhos permanece. E que, como uma carta de um apóstolo de Cristo para orientação de Timóteo para a igreja de Éfeso, o dever continua, o dever de gerar filhos, está aqui em 1 Timóteo 5,14 como um dever cristão. Não é uma coisa pequena desprezar isso, na verdade é um desvio do propósito bíblico para com a razão da existência do casamento e da família. A gente inclusive consegue enxergar isso por um argumento indireto em Lucas 20, versículo 34 a 36, falando da vida futura, da vida eterna, onde não haverá casamento. Jesus diz que os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Esse argumento aqui, que eles não casam mais na vida eterna, porque não podem mais morrer, ele de forma indireta ele estabelece a fertilidade, o gerar filhos, como um dos propósitos do casamento, para a continuidade da raça humana, né? Porque como os seres humanos morrem, eles precisam ser substituídos. E então as pessoas casam e são dadas em casamento, para que gerem filhos e substituam a raça humana, renovem a raça humana, não permitam a extinção da nossa espécie. Isso até que ocorra a redenção do mundo, na volta de Jesus, novo céu e nova terra, em que aqueles que neles entrarem terão vida eterna, então não poderão mais morrer. Então por isso eles não gerarão mais novos filhos, porque o propósito aqui de manter, de preservação da raça, ele será já tornado desnecessário pela vida eterna. Inclusive, a gente pode dizer que é um dever moral, né? Assim como você nasceu e você chegou à vida adulta, é porque alguém te criou desde bebê. Você foi criado, você foi cuidado, foi alimentado. Porque o ser humano não sobrevive sozinho quando ele nasce. Ele precisa de cuidados constantes para chegar a se desenvolver como ser humano. Então existe um dever moral do ser humano gerar filhos para ele retribuir esse dever. Assim como a geração anterior a ele cuidou dele, o sustentou, o alimentou, o vestiu, tratou dele para que ele chegasse à vida adulta, ele também deve retribuir então isso, fazendo a mesma coisa com um novo filho que ele há de gerar.
Então, nós temos o casal ali, duas pessoas. Se a gente for atentar para esse argumento do dever moral de ter filhos, como eles foram cuidados por alguém, eles devem também cuidar de alguém. Nós temos um número mínimo aí de 2 filhos por casal. Aqueles que puderem, né, atender esse dever moral de ter no mínimo 2 filhos para retribuir que cada um deles foi cuidado pela geração anterior, então cada um deles cuide, né, da geração futura. A geração anterior entregou 2 adultos para o mundo, né, do casal que está em matrimônio. Então esse casal também deve entregar para a próxima geração, no mínimo, mais 2 adultos. A gente vê aí um argumento moral de retribuição do cuidado. A gente repete, a gente encontra, né, repetido na Bíblia o dever de ter filhos também em Efésios 6:4. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Então, criar filhos está repetido aqui na instrução ética do Novo Testamento. Então, ela é incluída como um dos deveres do casamento, criar filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A gente também tem a geração de filhos de uma forma indireta, confirmada como um dever cristão, quando ele afirma que para uma pessoa receber o ministério da palavra, ele deve ter filhos. Aqui em Tito 1. Quem pode ser estabelecido presbítero? Aquele que tenha filhos fiéis. Então, aquele que tenha filhos. O ter filhos, como aqui eu estou fazendo um retrato do ideal moral, né, dos deveres cristãos, do ideal de uma vida cristã, para que as pessoas que estejam dentro desses requisitos morais possam ser selecionadas para o ministério da palavra. Ele fala que um desses ideais é ter filhos. Então, está repetido então como um dever moral do cristão ter filhos dentro do seu casamento, né? Marido de uma mulher e ter filhos. A gente também lê em Jeremias 29:6 uma descrição da vida normal, humana, como uma das missões que Deus dá a todo ser humano. Esse texto de Jeremias 29:6 é interessante porque ele dá uma instrução que o povo deve fazer no cativeiro, quando ele é levado para a Babilônia. A mensagem do texto é que o cativeiro ia demorar ainda muito tempo. Então, eles tinham que continuar a vida deles normal. E nessa mensagem, nesse sentido do texto, Deus está dizendo para eles o que é uma vida humana normal. Essa que está descrita aqui com esses deveres: edificar casas e habitá-las, plantar jardins, comer o seu fruto, tomar mulheres, gerar filhos e filhas, tomar mulheres para vossos filhos, dar vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Uma descrição com vários aspectos da vida humana normal, né, de uma vocação que Deus tem para todos os seres humanos. E nessa vocação está o casamento e está o gerar filhos e filhas. Inclusive, esses filhos e filhas que a pessoa gerar no casamento, ele deve criá-los a ponto de conduzi-los a novos casamentos, tomar mulheres para vossos filhos, dar vossas filhas a maridos, e também conduzi-los para que eles próprios tenham filhos e filhas. Conduzir seus filhos
criá-los, capacitá-los, treiná-los para que eles se casem e também possam criar novos filhos e novas filhas. Então aqui nessa descrição, Jeremias 29, de 5 a 7, do que é uma vida humana normal, quais são as vocações comuns que Deus dá ao ser humano, está então o gerar filhos e filhas. E a gente deve recuperar a visão extremamente positiva que a Bíblia tem dos filhos. Não é? No Salmo 127, ele diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, sua recompensa. Né? Como flechas na mão de homem poderoso, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele da sua aljava. Então aqui uma visão extremamente positiva e bem-aventurado quem enche a aljava. Ou ter muitos filhos é então ser muito abençoado. É uma bênção proporcional à quantidade de filhos. Interessante que ele chama filho aqui de flecha. Por que o filho, ele na mão dos seus pais, ele é uma flecha? Porque com os seus pais está a responsabilidade de direcioná-los. Ele tem os seus filhos na mão durante a primeira fase da vida deles, para formar o seu caráter, para formar os seus valores e formar e induzir e conduzir eles para a fé em Deus, na sua palavra e no Evangelho de Jesus Cristo. Então ele é uma flecha na sua mão, você direciona ele. Um dia ele vai se tornar um adulto independente e você vai soltar essa flecha para o mundo. E ela irá na direção que os pais o colocaram. Então a responsabilidade da criação de filhos, de estar formando eles com valores que sejam proveitosos para a humanidade. A gente também vê como um fruto do casamento a própria santificação do cônjuge. Voltando para aquele texto de 1 Coríntios 7, 2, onde ele diz como motivo para casar é evitar a fornicação. Quanto à fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. A pessoa, quando casa, ela recebe uma forma legítima dela ter a sua expressão sexual, ela ter a sua vida sexual. Então, evita a fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, ou fora de qualquer um dos padrões bíblicos para a relação sexual. Cada um tendo a sua própria esposa, cada homem tendo a sua própria esposa e cada mulher tendo o seu próprio marido. Então existe esse aspecto do casamento também. O que eu espero alcançar com o casamento? O que eu espero frutificar na minha vida? Que eu seja ajudado para não pecar. Eu tenho minha esposa, o homem tem a sua esposa e a mulher tem o seu marido, para que ele seja um modo legítimo de se expressar a sua vida sexual sem pecado. A gente continua no capítulo 7, a gente vê os versículos a partir do 12, falando sobre um casamento do jugo desigual, que mesmo nesse caso, ele não deve ser encerrado, ele deve continuar com o compromisso de casamento. Se o cristão está casado com um não crente. Aqui principalmente a questão daqueles que eram casados, né, antes de se converterem. E somente um se converteu, o outro ainda não está convertido, ele deve continuar com seus deveres do casamento.
E no 14 tem essa palavra aqui. Mas o descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se espera que o cristão, no seu casamento, ele promova a santificação do seu cônjuge, mesmo que o cônjuge não seja cristão. Ele deve promover os valores da palavra de Deus, a fé da palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e isso por meio de suas ações e das suas palavras. A mulher cristã santificar o seu marido, e a mulher descrente e o marido cristão santificar a sua mulher. Com certeza também, né? Os próprios filhos também. De outra sorte seriam imundos, mas agora são santos. Então ele faz com que a família dele, a casa dele, seja um ambiente que promove a santificação, promove a santidade, promove a obediência aos mandamentos de Deus, promove uma visão bíblica da vida e do mundo e do propósito da existência humana. Promove a submissão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e testemunho da salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Né? Uma família cristã, uma família onde há um cristão, ela deve primar pelos valores do Evangelho, né? Os valores da misericórdia, do perdão, da aceitação, da tolerância, da paciência, da benignidade, da gentileza no trato, no modo afetuoso de tratarem um ao outro e também na fidelidade do cumprimento dos seus deveres e da sua vocação. Em tudo isso de maneira a Deus ser glorificado naquela família, mesmo que na família haja alguns elementos ainda não convertidos. Aí sim que o papel da mulher cristã e do homem cristão de estar se comportando de maneira santa, que promove a santificação, ele se torna mais importante ainda. A gente lê em 1 Pedro 3, ainda também nesse assunto do cristão que convive com o não cristão. Ele fala das mulheres cristãs que têm um marido não convertido. Ainda assim os deveres permanecem. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então há uma expectativa de que eles sejam ganhos para Cristo. Apenas pelo comportamento da mulher cristã no seu lar. Ela viver segundo os valores do Evangelho, isso está induzindo ele à conversão e ele seja ganho sem palavra. E sobre o marido cristão permanece o dever de santificar a sua esposa, expondo a palavra para ela. Em Efésios 5, em um dos vários paralelos que é feito da relação entre Cristo e a igreja, da relação entre o marido cristão e a sua esposa, está santificar ela. Efésios 5, 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, como o marido tem que imitar a Cristo, e Cristo santificou a igreja pela sua palavra, o marido deve promover a santificação da sua esposa pela palavra. Ele deve ensinar a palavra de Deus para a sua esposa, promovendo assim a sua santificação. Esse é um dos propósitos do casamento, né? Que os cristãos eles incentivem um ao outro a se aproximarem de Deus.
eles sejam eles próprios pessoas que promovem a santidade dos outros, a conversão dos que não são convertidos e o crescimento no testemunho e obediência daqueles que já são convertidos.